Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tuane com E também e hoje eu vim contar para vocês as diferenças entre a série N com E e a série de livros Anne de Green Gables que deu origem à adaptação na Netflix. Para mim, as duas obras são maravilhosas. Elas têm muitas diferenças, mas para mim elas são perfeitas. Aliás, o único defeito da produção da Netflix é que ela não teve continuação, né? Ela acaba ali na terceira temporada, então a gente não sabe o que acontece com Anne e com Gilbert depois disso. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho quais são as diferenças e o que acontece com a nossa Anne depois do final da série. Porque basicamente, gente, a série adaptou o primeiro livro. Faltou os outros 5. Então, vou contar para vocês algumas diferenças já. Entrando um pouco na questão dos personagens secundários, nós temos alguns personagens na série que foram criados como parte da adaptação. Então, a gente não tem o Bash para explorar as questões sobre racismo e a gente não tem, obviamente, o Cole e a tia Josephine para falar sobre ser gay, sobre a comunidade LGBTQIA+, naquela época. Mas a adaptação faz isso tão bem, sabe? Que esses personagens da série, eu queria que eles existissem no livro para eu poder saber o que aconteceu com eles também. Então, a série acaba com Gilbert correndo atrás da Anne quando ela vai morar com as meninas para fazer faculdade. E ele não acaba da forma que a série acaba. Ele acaba de uma forma bem mais triste, né? Aqui, a Anne e o Gilbert vão para a faculdade. Infelizmente, a Diana não vai, gente. Ela fica com os pais, né? E a Lucy Maud, a autora, apesar de não trazer pautas como racismo, LGBTQIA+, ela traz muito forte essa questão da mulher ser independente, da mulher poder trabalhar, estudar, realizar os próprios sonhos, escrever a própria história, né? Isso fica muito evidente, como a Lucy já estava muito à frente do tempo dela, né? Os livros foram escritos em 1874. Então, a Anne vai para a faculdade, ela começa a morar numa pensão, e aí ela faz amizade com outras meninas que estão ali morando com ela, né? A Phil é uma delas. Então são personagens novos. E aí ela tá ali na Queens junto com o Gilbert, mas os dois continuam nessa dinâmica de amigos e inimigos, né? Porque eles estão disputando por uma bolsa de estudos. Os dois não têm dinheiro, assim como a gente, para pagar estudos, então eles resolvem fazer ali a licenciatura, a pedagogia, para poder dar aula e juntar dinheiro para continuar os estudos. E aí, quando a Anne está terminando os estudos dela, que ela voltou ali para Avonlea no período de férias, acontece uma coisa devastadora, que o Matthew recebe a notícia de que o banco em que eles tinham investido o dinheiro deles faliu e ele tem um infarto fulminante. Sim, gente, o Matthew, irmão da Marilla que adotou a Anne, ele morre subitamente por conta dessa notícia da falência, né, que eles perdem o dinheiro todo praticamente. E aí ele falece na frente da Anne e da Marilla e não tem nada que elas podem fazer. Quase chorei de novo, relento. E por isso a Anne decide que ela não vai continuar disputando pela bolsa de estudos, ela vai voltar para casa e ficar com a Marilla, porque a Marilla também já não está muito bem, né? Ela está ficando velha, então ela está perdendo a visão. E aí ela decide voltar para ficar com a Marilla e tentar impedir que Green Gables, a fazenda, seja vendida, e elas conseguem fazer isso, né? E para surpresa da Anne, o Gilbert, que também voltou para Green Gables porque ele não tinha dinheiro para começar a cursar medicina, ele tá para começar a dar aula na escola que eles estudavam, e aí quando ele ouve a notícia que a Anne precisava daquela vaga na escola porque ela fica perto da Marilla, ele abre a mão da vaga e recomenda ela no lugar. Ai, mas os dois ainda estão ali naquela dinâmica de inimigos, então ele chama ela para conversar.
E aí os dois param de brigar e ficam amigos. Então um ajuda o outro com as aulas que os dois estão lecionando e eles se ajudam a continuar estudando, né, para não perder ali o que eles sabem nesse período em que os dois estão juntando dinheiro para continuar os estudos. Então a Anne e o Gilbert vão para uma faculdade maior, ele para cursar medicina e ela para continuar os estudos e poder se tornar ali uma diretora de escola, porque ela já é professora. Diferente da série, o Gilbert não se declarou naquele momento em que eles estavam indo fazer a primeira faculdade para ele, né? Ele se declara Anne da ilha, em que eles estão estudando em Redmond, né? Então, novos personagens, novamente, uma nova cidade. No livro também a Diana se casa com o menino de Green Gables, a Anne vai lá assistir o casamento. E ali, quando eles estão no primeiro ano da faculdade, que o Gilbert se declara para Anne. Eu vou mostrar para vocês as palavras exatas que ele fala, porque não tem aquela carta, mas é muito fofo, de deixar o coração quentinho. Só que ao mesmo tempo que é muito fofo, é muito triste. Ela fala que não quer o amor dele, que gosta muito dele, mas que quer que eles sejam amigos. A autora traz muito essa questão da idealização do amor, né? De que a Anne, ela tem uma visão muito romântica, muito idealizada do que é você amar alguém. E aí ela não acha que ela ama o Gilbert, né? A amizade deles fica abalada e aparece um outro pretendente, que é o Roy. Esse sim balança o coração da Anne, porque ele tem toda aquela aura, aquela imagem de herói, de romance, sabe? E aí ele pede ela em casamento num gazebo, tudo lindo, do jeito que ela imaginou. Só que quando ele faz isso, ela percebe que ela não ama ele. O Gilbert começa a aparecer com uma outra menina, que é a Christine, e aí a Anne percebe que ela começa a sentir ciúmes. E aí, quando corre o boato de que a Anne vai ser pedida em noivado, o Gilbert fica muito doente. E nisso, quando o Roy pede ela não consegue aceitar. Mas ela também acha que ela perdeu o Gilbert para outra menina, a Christine. Então, por isso, ela nem fala nada. E aí, 2 anos depois dele ter feito essa pergunta, lá no finalzinho do livro, ele fala, né? Há 2 anos eu te fiz uma pergunta. Se eu te fizer essa pergunta novamente, a resposta seria diferente? E aí sim, a Anne fala, nossa, Gilbert, eu fui uma tola. É você que eu amo, eu não quero viver sem você. Enfim. Ai. Ele explica que ele não tinha nada com a Christine, que ele estava fazendo companhia para ela porque o amigo pediu e tal, e que ela já estava até noiva com outra pessoa. E aí ele pede para que ela espere ele, porque ele ainda tem mais 3 anos de faculdade de medicina e ele não tem muito o que oferecer para ela, mas ela fala que não se importa em esperar se for por ele e que os dois ainda vão ser muito felizes e vão lutar um pelo outro. Ai, meu Deus! Enfim, esse é o meu livro preferido da saga. Anne da Ilha é, perfeito. Depois disso, ela vai para Went Poplars para dar aula em outra escola, né? E aí surgem outros personagens secundários também, que são bem interessantes, e os dois continuam conversando e em nenhum momento os dois deixam de se amar, sabe? É muito fofo porque mesmo com a distância e com o passar do tempo, o amor dos dois um pelo outro só aumenta. E aí, por fim, os dois se casam no livro Anne, a Casa dos Sonhos, e eles alugam essa casinha que ela fala que é a casa dos sonhos dela. E aí ela tem a primeira criança e perde. A autora foi muito corajosa de colocar isso em 1800, né? Convenhamos, aborto era um tabu na época. E aqui o Gilbert já está sendo médico em Leside, né? Então os dois estão ali como marido e mulher. Depois disso eles têm os primeiros filhos. E aí eles resolvem se mudar para uma casa maior naquela cidade em Leside. E eles têm 5 filhos aqui. No início desse ela já está esperando o 6º, mas aí ela começa a sentir que o casamento esfriou, ela começa a duvidar de que ele ainda ama,
né? Porque ela tá ali cuidando dos filhos, então a rotina deles está diferente. Ele também está trabalhando muito como médico, então ele se sente sempre cansado. E tem uma tia chata aqui, que é a tia Maria, que aparece ali na casa para passar uns dias e fica irritando ela, sabe? Querendo causar problema onde não tem, até com as crianças, né? Um clássico. E aí a Anne tenta reconquistar o Gilbert, mas no final ela percebe que ele nunca deixou de amar ela. E os dois ficam juntinhos para sempre, é assim que acaba, com Felizes para Sempre. Eu sei que existem até outros livros, né, que narram do ponto de vista dos filhos deles, esses eu ainda não li. E se você gosta de conteúdos assim, não esquece de me seguir ou de se inscrever no canal, caso você esteja vendo isso no YouTube. Um beijo da Tuane com E, aqui de Suzano.